Oi gente, tudo bem? Vou gravar um vídeo um pouco diferente hoje. Vou fazer minha rotina que eu faço todos os dias com vocês. E enquanto eu faço essa rotina, né, de passar um hidratantezinho, passar um protetor solar, esse tipo de coisa, ignorem o barulho, tá? Eu queria conversar um pouquinho aqui sobre alguns pontos de vista que eu tenho de vez em quando. Às vezes, a gente tem que enxergar e aceitar a nossa insignificância. Por que eu falo isso? Porque para algumas pessoas você só é insignificante. Tipo assim, a sua presença é insignificante, o que você faz é insignificante, porque a pessoa tá tão imersa em outro momento, em outro universo dela, em outro mundo, que cada um cocria a sua vida de acordo com a sua vivência, seu cérebro, né? Cada um cocria a vida que quer a partir de vários princípios que você tem dentro de você. Então, às vezes, a gente só tem que aceitar a nossa insignificância perante algumas pessoas. E depois de um acontecimento que eu tive muito grande na minha vida, eu vi que uma perda, na verdade, bem significativa. Eu vi que a gente tem que aceitar a nossa insignificância para as pessoas, porque às vezes aquela pessoa não vê você como você se vê, entendeu? Às vezes ela só vê você como mais uma pessoa que tá passando por alguma situação na vida, como mais uma pessoa normal também, independente do que esteja acontecendo, assim, sabe? O que a gente costuma ver muito hoje são pessoas... Deixa eu ver se secou. Secou. E eu não vou fazer com corte, tá? É sem corte mesmo. Sem corte mesmo, amores. Esse aqui é o Sunless que eu mostrei pra vocês em um dos últimos vídeos aqui. Últimos não, tá lá embaixo, mas enfim. Ele é ótimo, protetor solar. Então, e assim, às vezes a gente tem que reconhecer também, não só o nosso lugar na vida das pessoas, mas... Peraí que eu vou pegar a esponjinha. Mas entender que às vezes nosso lugar não é lá. Tem lugares que são só ritos de passagem na nossa vida, né? Lugares que às vezes a gente só passa para aprender algumas coisas, sejam elas boas ou ruins, né? Toda experiência traz os dois lados. Aí eu adoro passar esse Sunless porque, ó, ele é tão facinho de espalhar e quem não gostar de passar ele com a esponjinha, pode passar com a mão também, porque ele é bem... Ele parece uma manteiga, tão mole que é pra passar. Mas assim, vamos entender, né, nosso lugar, não só na vida do outro, mas nas situações que a gente vive, né? Esses dias eu ando bem pensativa quanto a isso. E cada vez eu percebo mais que ficar se preocupando com algumas coisas é se preocupar à toa. Você tem que se preocupar com você, com a sua saúde, com o seu interior, se você tá bem espiritualmente, isso conta muito, né? E se você tá bem fisicamente, né? Se você se sente bem com o seu corpo e tal. Porque, cara, se a gente fica se preocupando muito com o que o outro acha, tentando fazer coisas, sabe? Você tenta fazer demais pro outro te aceitar. Cara, não vai mudar nada, não vai mudar a sua percepção que o outro tem sobre você. Não vai mudar, entendeu? Você tem que ser quem você é, aceitar a sua verdade, de falar, eu sou assim, pronto, acabou. Se a pessoa quiser estar comigo, beleza, se não, beleza também, entende? E eu não tô falando, na verdade tô falando de um modo geral, né? Família, amigos, área profissional, relacionamento,
que mais? Acho que são todas essas áreas, né? Área financeira. Porque assim, a gente se cobra muito. A gente se cobra tanto. E às vezes, a forma com que você se cobra, tipo, você pode se cobrar, mas vai valer a pena, será? Porque uma coisa é você se cobrar, outra coisa é você fazer o que você tem pra fazer. Entende? Não é só se cobrar, mas fazer o que você consegue até onde você sabe que você consegue. Porque se você fica fazendo demais pelos outros, se você fica sendo demais, cara, uma hora as pessoas não vão medir mais o seu valor. Porque pra elas, você faz sempre. Não é quando você pode, você faz sempre. Então eu me desprendi muito disso, sabe? De ser essa pessoa que faz tudo sempre. Porque se você faz tudo sempre, quem que vai valorizar você nos momentos que você precisa ser valorizado, sabe? Então, esse é o conselho de hoje pra quem fica se cobrando demais, pra quem fica nessa exaustão de nossa, eu preciso ser incrível para minha família, eu preciso ser incrível para os meus chefes, eu preciso ser pessoa pica, preciso trabalhar 15 horas por dia para ser uma pessoa sensacional. E às vezes não é isso. Às vezes você só precisa... Tô usando esse blush aqui, ó, da Mood by Ruby Rose. Ele é maravilhoso, bem pigmentado. Às vezes você só precisa estar ali conectado a você mesmo e fazer o que você consegue fazer. Entende? Ai, e assim, eu vejo pessoas que realmente conseguem ser 100% o tempo todo e eu aprecio muito isso. Porque um dia eu quero ser essa pessoa. Não tô aqui julgando quem consegue fazer isso, não. Eu só acho que você tem que começar devagar, entende? Se você não tá familiarizado com ser uma pessoa 100% o tempo todo, até porque ninguém consegue ser 100% o tempo todo, né? Quando você faz algo, você naturalmente abdica de outra coisa. Então, se você consegue ser essa pessoa que consegue fazer tudo o tempo todo, cara, eu aprecio, eu respeito, eu acho muito bonito se você consegue, né? Mas você tá ali na sua verdade, porque às vezes você tá fazendo tudo e não tá fazendo nada ao mesmo tempo. Tem isso também. E as pessoas percebem, e percebem muito. Então, gente, o conselho de hoje é esse. Vamos reconhecer a nossa insignificância, porque às vezes é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? E cadê o pincelzinho? Aqui. Olha só. Já dá uma diferença, uma cara de saúde, né? Ó. Olha só. Já dá um tchan. É isso, gente. Maquiei aqui hoje com vocês. Espero que vocês tenham gostado da maquiagem e também do desabafo com vocês, né? Que eu tive hoje. É isso. Beijos.